Quando as aulas presenciais irão retornar no estado de Minas Gerais? Essa é uma pergunta que todos os pais, os estudantes e os profissionais da educação se fazem todos os dias. E desde a semana passada, quando nós tivemos uma comitiva de imprensa convocada pelo governo do estado, nós tivemos algumas informações sobre o retorno dessas aulas presenciais, a forma que ele vai acontecer no nosso estado. O Comitê Extraordinário da Covid-19, que foi criado pelo governo do estado, decidiu que a partir do dia 5 de outubro, as escolas que estiverem nas regiões classificadas como zonas verde do programa Minas Consciente poderão abrir. Primeiro, o que são essas zonas? O governo do estado criou um programa de retomada das atividades que foram interrompidas por causa da pandemia do Covid-19. Ele dividiu as áreas do estado em regiões. E essas áreas estariam dentro das zonas amarela, verde ou vermelha. Cada uma dessas zonas determina o que pode funcionar e o que não pode. Então, os locais, as áreas que estiverem na zona vermelha, só podem ter funcionando os serviços essenciais, porque eles teriam um alto número de casos do coronavírus. Na avaliação do estado, as regiões classificadas como zonas amarelas já seriam regiões que permitiriam a retomada de mais atividades econômicas. Então, poderiam abrir, por exemplo, bares, restaurantes, academias, e essa é a situação da maior parte do estado hoje. A maior parte do estado está dividida em áreas que estão na zona amarela. Ainda há muitos casos de coronavírus, mas na avaliação do estado, esses casos não impedem que seja retomada esses setores da economia. E existiriam as zonas que estariam classificadas como zona verde, em que a maior parte dos serviços voltaria a funcionar, inclusive as escolas. Então, nessa determinação que foi explicada durante essa comitiva de imprensa, no dia 24 de setembro, determina que a partir do dia 5 de outubro, as escolas localizadas em cidades que estejam nessas zonas verde, que teriam um número muito menor de casos de coronavírus e taxas menores de ocupação dos leitos dos hospitais, poderiam voltar a funcionar. Então, esse é o primeiro dado que nós temos que considerar. Nenhuma escola, a partir do dia 5 de outubro, vai abrir se a cidade não estiver na zona verde. Vocês estão vendo na tela o mapa de Minas Gerais dividido nas macro-regiões e classificado pelas zonas do programa Minas Consciente. Esse mapa, ele é de hoje, dia 30 de setembro de 2020. Então, vocês podem observar que somente as regiões Norte e Jequitinhonha, Leste e Centro-Sul estão classificadas como zonas verde. Então, somente essas regiões hoje poderiam reabrir as escolas. As outras regiões todas do estado estão com a classificação amarela, inclusive a região centro, que é onde está localizada a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e a região metropolitana. A partir, então, do dia 5 de outubro, as escolas localizadas nas cidades classificadas pela zona verde poderão abrir. Na rede particular, cada escola vai decidir se vai reabrir ou não. Se for reabrir, quais turmas serão convocadas para o retorno e como esse retorno acontecerá. Claro que todas as escolas deverão seguir os protocolos de segurança sanitários que o governo publicou hoje, dia 30 de setembro. Eu vou falar dos protocolos no final do vídeo. Então, a rede particular, a escolha é por escola. Cada escola vai decidir quando vai fazer esse retorno e quais serão as turmas que irão retornar às aulas. As redes municipais são decisões dos prefeitos. Então, cada prefeito que tiver a sua cidade na zona verde, a partir do dia 5 de outubro, poderá decidir se ele vai convocar as aulas novamente da rede municipal para o regime presencial ou não. Isso vai ficar a cargo de cada prefeito.
Já as escolas do estado, como isso vai acontecer? Ainda não existe uma data definida, mesmo nessas regiões classificadas como zona verde, para o retorno das aulas presenciais do estado. O estado ainda vai divulgar essa data. Mas o que ele já determinou? Que quem voltará primeiro a ter aulas presencialmente serão os alunos do terceiro ano do ensino médio, porque esses alunos estão se formando e a grande parte deles irá prestar o exame do Enem, que vai acontecer em janeiro do nosso próximo ano. Então, quem retorna primeiro às atividades presenciais das escolas estaduais serão os alunos do terceiro ano, mas as escolas só poderão reabrir nas cidades que estiverem classificadas pela zona verde. E mais, o estado informou que irá respeitar a decisão de cada prefeito. Como a escola, mesmo que ela seja administrada pelo estado, ela está dentro de uma cidade, se o prefeito daquela cidade decidir optar por não permitir a reabertura das escolas, a escola estadual, naquela cidade específica, não poderá reabrir. Então, para quem mora na região do centro do estado, para quem mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana, nós temos perspectiva, nós temos alguma ideia de quando as aulas irão retornar presencialmente? Não, porque isso depende da melhora dos números de casos do coronavírus e das taxas de ocupação dos hospitais. Somente quando a região centro estiver na zona verde, nós poderemos pensar nas datas de retorno às aulas presenciais. Um outro detalhe dessas determinações que foram informadas e publicadas pelo governo é que, se, por exemplo, uma escola reabrir numa cidade que hoje está numa região classificada como zona verde e, eventualmente, essa região tiver um aumento de número de casos de coronavírus e passe para a zona amarela novamente, essas escolas não precisarão ser fechadas. Elas terão a possibilidade de funcionar desde que elas se adaptem a normas e protocolos de segurança mais rígidos. Um ponto importante dessas deliberações que nós devemos observar é que o estudante e os seus responsáveis podem decidir se o estudante irá retornar às atividades presenciais ou não. Caso o estudante opte por não voltar a frequentar a escola neste momento, por seus motivos pessoais, por ter alguma comorbidade, por ter alguém na família que faz parte do grupo de risco ou qualquer outro motivo, esse estudante poderá continuar fazendo as suas atividades de forma remota, poderá continuar estudando da forma que o ensino tem sido conduzido até este momento. Os protocolos de segurança para o retorno das aulas presenciais foram divulgados hoje, dia 30 de setembro, pela Secretaria de Saúde. E nessas medidas incluem aquelas medidas que nós já estamos acostumados: distanciamento dos alunos e dos demais funcionários dentro dos espaços da escola, distanciamento mínimo entre as carteiras de 1,5 m, a desinfecção regular dos objetos, dos ambientes e dos sanitários com utilização de álcool 70% ou de água sanitária e demais medidas que nós já estamos acostumados, como o uso da máscara, o controle da entrada dos alunos com aferição da temperatura, então será medida a temperatura dos alunos antes deles entrarem na escola, a organização dessa entrada e saída a fim de evitar aglomerações, recomendações do uso de álcool em gel e para evitarem aglomerações no transporte escolar e demais medidas. Eu vou colocar o link do documento emitido pela Secretaria de Saúde com todos esses protocolos de segurança que vocês podem consultar. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho da situação para vocês e a gente aqui na região metropolitana ainda segue no aguardo das próximas notícias.